A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. É com muita alegria que nós iniciamos mais um estudo da Palavra de Deus, nosso curso médio em Teologia, do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, IBAD. Nosso núcleo é o 723, Núcleo Teológico IBAD, aqui em Diadema. Que Deus abençoe a todos. Eu sou o professor Josivan. É uma alegria poder compartilhar as maravilhas da Palavra de Deus com todos vocês. Meus queridos, nós iremos estudar esse mês de julho, Introdução ao Novo Testamento. Faz parte da grade das 24 matérias do curso médio. E eu quero falar basicamente de início para vocês os tópicos e os subtópicos. Vocês que estudam conosco terão acesso a todo o conteúdo do livro de vocês, mas eu gostaria de mostrar os tópicos e os subtópicos para vocês decorrente a esse livro, tá? Então vamos fazer uma introdução da introdução. Legal. Então eu vou mostrar para vocês basicamente tem 5 unidades, tá? Ou melhor, 4 unidades. Cada unidade tem 5 capítulos, tá? Então unidade 1 tá aqui para vocês, tá? Capítulo 1, Novo Testamento, etimologia e questões afins. É uma lição, tá? O capítulo 1 é uma lição. Capítulo 2, Novo Testamento e os impérios. É uma lição. Capítulo 3, Novo Testamento e a sociedade, mais uma lição. Capítulo 4, o Novo Testamento e o ambiente religioso da época, mais uma lição. Capítulo 5, o Novo Testamento e o judaísmo, tá? Então a unidade 1 e essas 5 lições aqui, tá? Eu vou me ater explicando que a gente vai ter aula por aula, tópico por tópico, vamos no decorrer do livro. Vamos jogar essas aulas no nosso canal, Teologia IBAD, Núcleo Redenção, vocês acessam. E também iremos ter ao vivo amanhã toda essa unidade, todos os 5 capítulos, que cada capítulo é uma lição, está no livro de vocês. Eu estou apenas mostrando os tópicos e os subtópicos dessas lições, tá bom? Então vamos lá. Vamos aqui. Então, teologia e questões afins, tá? Tópico 1. Aqui é coisa nossa que a gente vai estar procurando mostrar para vocês. Dicas para ler e para meditar o Novo Testamento, tá? Não está no livro, mas é uma questão pedagógica nossa, tá? Queremos mostrar para vocês. Tá aqui 8 dicas para estudar o Novo Testamento. Também é uma coisa nova, quem chamou de Novo Testamento, não está no livro de vocês, mas é um acréscimo nosso. O Novo Testamento e suas etimologias, a origem, a história do nome, tá? Critérios para o livro entrar no cânon do Novo Testamento também é um acréscimo nosso, tá? Quais os critérios que os pais da igreja, os irmãos, colocaram nos livros à lista, tá? Tá, agora 1, 2, veja só, 1, 2, vai estar idêntico no livro de vocês. 1, 2, Novo Testamento e sua composição. Opa, no livro de vocês, 1, 2, tá? É um tópico. 1, 3, Novo Testamento e seus autores. Também está no livro de vocês, tá? 1, 3, Novo Testamento e seus autores ainda. 1, 3, ainda Novo Testamento e seus autores. 1, 3, Novo Testamento e seus autores. Ainda 1, 4, o Novo Testamento e seu conteúdo, tá? Também segue o cronograma certinho do livro de vocês, tá bom? No 1, 2, Novo Testamento e sua composição. 1, 2, a composição, tá? Jesus é o tema do Novo Testamento, é um acréscimo nosso também, tá? Um incremento nosso, tá? 1, 2, Novo Testamento e sua composição, eu coloquei de trás para frente, mas era mesmo.
tá bom? Novo Testamento, seus períodos, tá? Tá um 5, tá? E encerra-se aqui a lição 1, tá? Da unidade 1, tá bom? E isso aqui no finalzinho eu vou é uma atividade para vocês: princípios de interpretação, contexto histórico, gramatical, teológico e prático. Nós vamos aprender na prática como utilizar essas questões aqui de interpretação na questão do Novo Testamento, tá bom? Mas eu só estou mostrando para vocês. A gente vai decorrer, tá aqui, ó, tá? Esses princípios aqui todos eu queria mostrar para vocês, tá bom? Muito bem. O capítulo 2, o Novo Testamento e seus impérios, tá? O Império Persa, o Império Grego, ó, 2:2, o Império Grego, 2:3, o Império Macabeu, 2:4, o Império Romano, 2:4:1, a questão romana, 2:4:2, questão romana, tá? Aí, na lição 2, o tópico 2, capítulo 2, vai ser sobre a questão dos impérios. Aí entra a questão do período interbíblico, tá? Por isso que eu falei para vocês, o primeiro livro, primeira aula para nós estudarmos é o período interbíblico, de Malaquias a Mateus. Tem uma aula no nosso canal, Teologia IBAD, Núcleo Redenção, vocês analisam, porque é de extrema importância de saber sobre os impérios, tá? O capítulo 3, o Novo Testamento e a Sociedade, 3:1, Sociedade Romana, 3:1, a religião, 3:1, a religião, a cultura, a arquitetura e esporte, 3:2, a sociedade judaica, as habitações, interessante, tá aqui uma imagem da habitação, as mobílias, tá? 3:2:2, as refeições, 3:2:3, as indumentárias, 3:2:4, os adornos, 3:2:5, os grupos políticos e religiosos do Novo Testamento. Também na aula do período interbíblico nós temos esses grupos religiosos, tá? Agora o capítulo 4, o Novo Testamento e o ambiente religioso da época, tá? Templo, sinagoga, sinédrio. Nós temos também o período interbíblico, abordamos sobre esses assuntos, tá? O que é o templo, o que é a sinagoga, tá bom? O que é o sinédrio, o imperador, notícia. Capítulo 5 já é outra lição. O Novo Testamento e o judaísmo. O judaísmo, sua origem histórica, o judaísmo e sua teologia, 5:2, o judaísmo e sua teologia, 5:2, tá? 5:3, o judaísmo e suas práticas religiosas, o judaísmo e os judeus da diáspora, tá? E aqui a gente encerra a unidade 1, com as suas 5 lições. Todos esses tópicos seguem o cronograma do livro de vocês, tá? O livro do IBAD, que irei pedir. Muito bem. E amanhã, sábado, nós iremos abordar essas 5 lições, tá? Ao vivo, no nosso núcleo. Porém, as aulas iremos postar no YouTube também, tá bom? Gostaria só de mostrar para vocês como eu estou apresentando a vocês toda a questão, a unidade do livro. Ainda falta a unidade 2 e as suas 5 lições, a unidade 3 e as suas 5 lições, a unidade 4 e suas 5 lições. Vamos para a unidade 2. Tá? Só para vocês conhecerem, tá? Para vocês conhecerem o livro de vocês que iremos pedir no IBAD. Unidade 2, olha só aqui, tá? Capítulo 1, o Evangelho segundo Mateus. Capítulo 2, o Evangelho segundo Marcos. Capítulo 3, o Evangelho segundo Lucas. Só tem 3 jogadores, cara, aqui, ó. Fala a verdade, eu queria ver uma seleção mesmo, eu acho que ele ia ter uma seleção, eu queria ver uma seleção. Eu fazia um teste, eu levava uma seleção. Eu levava agora.
tá? Então, é isso aí, tá? O Evangelho, questão sinótica, muito bem. Então, vamos lá. Unidade 2 vai tratar sobre os Evangelhos. Capítulo 1, Evangelho segundo Mateus, tá? Autoria, Mateus, cobrador de impostos, 1, 2, Mateus, escritor, data da redação, local da redação, destinatários, tema, propósito, exposto do livro, tá? Então, é de extrema importância nós analisarmos todo o conteúdo do livro, tá? Tá aqui um 7, agora você vê a lição 1, a lição 1 trata justamente da questão do Mateus. Autoria, aqui o capítulo 2, Evangelho segundo Marcos, tá? Autoria, Marcos, intérprete de Pedro, data da redação, local da redação, destinatários, tema, propósito, esboço, tá? Evangelho de Lucas, a mesma coisa, autoria, Lucas, o historiador, data da redação, local e data, 3, 4, destinatário, tema, propósito, fontes, esboço do livro, capítulo 4, Evangelho de João, autoria, tá? Pontos favoráveis, João discípulo amado, João teólogo, data da redação, local da redação, destinatário, tema, propósito, fontes utilizadas, João Marcos, exposto do livro, os evangelhos, a questão sinótica, simultânea, tá? A etimologia, porque chama sinótica, a origem, hipotética, documentária, pós-documentária, pós-bidocumentária, pós-documentária, tradição cesariana, fonte que, proto-Marcos e por aí vai. Entendeu? Então, essas 5 lições é na unidade 2. Já vai ser uma quarta-feira que iremos estudar. Quarta-feira, dia 12. Tá? Muito bem. Tem ainda 2 unidades. Tá? Vamos ver. Estou apresentando para vocês o que iremos estudar esse mês. Ó, unidade 3 e suas 5 lições. Tá? Vamos lá. Olha aqui, tá? Capítulo 1, Atos. Capítulo 1, Atos Apóstolos, os primeiros anos da igreja. Capítulo 2, Paulo, contribuição ao Novo Testamento. Capítulo 3, Tiago e as primeiras epístolas paulinas. Capítulo 4, Coríntios e Romanos e as principais epístolas de Paulo. Capítulo 5, Paulo e as epístolas do Cássio. Tá? Então essa terceira unidade vai falar sobre esses cinco tópicos, tá? E como eu falei naturalmente, ó, Paulo, Atos Apóstolos, olha aqui, autoria, tá? Data e local da redação, destinatário e tema, propósito, fonte, Espírito Santo, estabelecimento da igreja, Paulo. Paulo é a primeira viagem missionária, a primeira viagem de Paulo, a segunda viagem missionária de Paulo, a terceira viagem missionária de Paulo, tá? Tópico exposto do livro, tá? E acabamos a lição 3, unidade 3, lição 1. Paulo, essa contribuição, Paulo, tá? Toda a questão, estou passando rapidamente para vocês. Essa aqui, tá? Encerra. Capítulo 3, Tiago, as epístolas, autoria, local e data, destinatário, propósito, esboço, tá? Epístola aos Gálatas, autoria, data e local da redação, destinatário e propósito, esboço da epístola, primeira e segunda epístola de Tessalonicenses, tá? Autoria, data, destinatário, propósito, esboço da primeira, da segunda epístola. Capítulo 4, Coríntios e Romanos, as principais epístolas de Paulo, tá? Primeira e segunda epístola aos Coríntios, autoria, data, local e datação, destinatário e propósito, tá? Templo de Afrodite, tá? Aqui, questão de Coríntios, proposta das epístolas, segunda epístola,
a carta anterior, a terceira carta imaginada, exposto a primeira epístola, da segunda epístola aos Romanos, autoria, data, redação, destinatário e propósito, tá? Exposto da epístola, e o capítulo 5 é a epístola do Cárcere de Paulo, né? Vai falar data da redação, epístola do Cárcere, local e data, redação, epístola do Cárcere, epístola aos Efésios, destinatário e propósito, exposto da epístola, a epístola aos Filipenses, destinatário e propósito, exposto da epístola aos Colossenses, destinatário e propósito, exposto da epístola a Filemon, tá? Destinatário e propósito, exposto da epístola. Pronto, acabamos a unidade 3. Estou só mostrando para vocês o caminho que a gente vai percorrer, tá? Cada unidade tem 5 lições, tá bom? Só para vocês não ter noção do que a gente vai estudar. E a última aqui é a parte 4, tá? Tá, capítulo 1, Epístolas Pastorais, a unidade 4, orientação e incentivo aos novos ministros. Capítulo 2, 2 Timóteo e Hebreus, a epístola híbrida, incógnita do Novo Testamento, Capítulo 3, a epístola gerais. Capítulo 4, a epístola gerais 2. Capítulo 5, Apocalipse, tá? Então, encerra a introdução ao Novo Testamento. A gente, na verdade, cada uma dessas cartas, epístolas, a gente vai ver de forma basicamente introdutória, data, ocasião, contexto que foi formado. Então, muito interessante. Então, cada unidade dessa tem 5 lições. Iremos ter 4 encontros esse mês, tá? Dia 12, dia 8, que é sábado agora, dia 12, que é na quarta, dia 22, que é no sábado, e dia 20, se eu não me engano, dia 26, também a gente, na quarta-feira encerramos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês venham crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Bom, meus queridos, então eu já começo aqui a nossa aula. Irei começar essa aula já mostrando para vocês a questão do período interbíblico, tá? Então essa é a nossa primeira aula. Anteriormente eu mostrei para vocês o caminho que iremos percorrer, os tópicos, os subtópicos, mas agora eu já começo a dar algumas dicas para vocês, tá? Então é de fundamental importância, de extrema importância para vocês entenderem todos os trâmites do Novo Testamento, para entrar dentro do Novo Testamento. É interessante nós, primeiramente, assistirmos a aula do período interbíblico, o período do silêncio profético ou o período testamentário. Está lá no nosso canal, vocês assistem essa aula. Por quê? Porque a ligação é de extrema importância vocês primeiro conhecer o período interbíblico, tá? E como eu falei para vocês, a gente trabalha a questão de perguntas, e na obtenção do propósito de ter as respostas, nós fazemos o quê? Vamos ter a resposta, uma indagação, um questionamento. Então, o que é o período interbíblico? Tá? É uma pergunta. Quanto tempo foi esse período? É uma pergunta. Qual a importância de estudar o período interbíblico? Outra pergunta. Qual as principais fontes que posso utilizar para saber desse período? É outra pergunta. O que ocorreu nesse período? É outra pergunta. Quantos impérios dominaram nesse período? É outra pergunta. Lembra? Frisando aqui os impérios, é a lição 2 de vocês. Vai falar só sobre esses impérios, tá? Modo persas, gregos e Roma, e os
Macabeus, família dos Macabeus, tá? Veja que na aula do período bíblico vocês já matam muitos assuntos relacionados ao livro de vocês, tá? Quantos impérios dominaram nesse período? Qual a influência desse império para o povo de Deus, tá? Isso aqui é tema para a atividade de vocês. Qual a influência o povo judeu teve dessas três nações aqui, os gregos, os medo-persas e os romanos. Até hoje, o mundo ocidental, até hoje nós temos influência do Império Romano, tá? Em muitas áreas, na arquitetura, na infraestrutura, o direito nosso que a gente utiliza até hoje, direito romano. Interessante, tá? Muito bem. Então, é a questão de perguntas. Os grandes mestres judeus, o próprio Jesus utilizava essa metodologia de fazer perguntas, tá? Por isso que eu fiz questão de mostrar para vocês os métodos que Jesus usava para ensinar. Isso aqui nós iremos aprender na questão da hermenêutica, tá? A linguagem, a linguagem figurada. Todo mestre, todo grande mestre tem sua metodologia. Os filósofos gregos tinham sua forma de ensinar, fazendo perguntas, respondendo perguntas. E Jesus, como mestre por excelência, ele também trouxe todo o seu saber, toda a sua forma metodológica. O problema é que nós muitas vezes espiritualizamos muito o Senhor Jesus. Claro que ele é Deus, claro que ele é 100% homem, claro que ele é 100% Deus. Mas Jesus utilizava as metodologias linguísticas, por exemplo. Exagero. Exagero é uma forma que Jesus usou muito, é uma forma, uma figura de linguagem. Se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti. Que é melhor que esse peco dos teus olhos, teus membros, do que seja todo o corpo lançado no inferno. É um exagero, tá? Não é que Jesus está mandando mutilar ninguém, tá? Mutilar nada do corpo. Ele está dando um ênfase aos seus ensinos aqui. É uma figura de linguagem. Hipérbole é a mesma coisa, é um exagero, tá? É a figura de linguagem. Aqui tem a comparação, tá? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados. É uma comparação. Então, ele está comparando a forma, a conduta dos fariseus aos sepulcros caiados, né? Muito bem, mas é só umas que eu estou falando para vocês, ó. Tem a metáfora, quem lembra daquela eu sou a luz do mundo, vós sois o sal da terra e a luz do mundo? É uma metáfora, tá? Provérbios, tá? Jesus utilizou muitos provérbios. Enigma é um mistério a ser solucionado. João 2, quando ele fala, derribarei esse templo em 3 dias e em 3 o edificarei. Ele está falando um enigma, tá? E a questão que a gente está utilizando, o uso de perguntas, tá? O uso de perguntas é muito comum. Mateus 16, que dizeis aos homens que eu sou? Aí Pedro falou, tu és Cristo, Filho de Deus. Ele utilizou o método de fazer perguntas para saber o que havia na mente dos discípulos, o que os discípulos realmente conheciam sobre ele, né? Jesus também utilizava perguntas para detonar ou repreender os seus adversários. Mateus 21, Jesus derriba as mesas dos cambistas, expulsa do templo, e os principais do templo disseram, com que autoridade fazes isso? E quem te deu essa autoridade? Aí ele perguntou, faz pergunta. Também vou fazer uma pergunta para vocês, o batismo de João é de Deus ou dos homens? Entendeu? Se ele dissesse que era de Deus, ele ia responder, por que não cria? Se ele dissesse que era dos homens, eles seriam apedrejados, porque a maioria cria que João era um dos profetas. Então, ele utilizou o método de fazer perguntas para responder os seus adversários e deixá-los em situação desconfortante, né? Respondeu fazendo a pergunta e também não tinha resposta. Então, é muito interessante. Jesus também fez perguntas para pronunciar juízo, Jerusalém, né, que mata os profetas, tal, etc. Então, o método de fazer perguntas era muito usado pelo Senhor Jesus. Por isso que estamos utilizando o método de fazer perguntas, né, que é o período interbíblico, qual as nações,
tá? Então, vocês assistindo a aula, vocês obterão as respostas. E isso faz você frisar no tema, porque o nosso foco é que vocês aprendam, nós aprendemos com o Senhor Jesus, tá? Muito bem. E a aula, onde está a aula, o período interbíblico? Está aqui, ó, nosso canal, tá? Teologia IBAD, Núcleo Redenção, tá? Vocês acessam, totalmente gratuito, e tem acesso lá para a glória de Deus, tá? Então, o que é, eu vou deixar basicamente as respostas das perguntas que eu fiz para vocês responderem, tá? Isso eu vou requerer em sala de vocês, tá? Vou perguntar individualmente para vocês para ver se vocês realmente estão mergulhando nos ensinos, tá? Então, o período interbíblico tem 3 nomes desse período. 400 anos foi o período, tá? Que durou, já estou respondendo, tá? O que aconteceu nesse período? É outra pergunta. Dúvidas, muitas dúvidas. 400 anos sem a voz profética. Imagine uma igreja sem a profecia durante tanto tempo. Enganos. Surgiu as principais 8, 9 grupos religiosos, os essênios, os fariseus, saduceus, herodianos, samaritanos, surgiu tudo nesse período. Também na terceira lição de vocês, do livro de vocês, vai falar sobre os grupos religiosos que surgiram no Novo Testamento. Só que eles surgem no Novo Testamento, não especificamente no Novo Testamento, em Mateus, eles surgem no período interbíblico. Isso que é de extrema importância vocês saber o que eles pensam, o que eles pensavam, tá? Qual a teoria deles, tá? Os zelotes, o grupo terrorista. Então é interessante vocês saberem cada grupo, que um grupo pensava, porque é justamente esses grupos que vão se opor ao Senhor Jesus. Eles vão se unirem contra Jesus, primeiramente fariseus e saduceus, tá? A questão dos domínios aqui, tá? Surgiu os domínios, eu já falei, tá? É outra pergunta, quais os impérios, tá? As datas e qual a influência que eles influenciaram muito o Novo Testamento, tá? Até hoje influenciam. E é tema da lição 2 de vocês, do livro de vocês, tá? Falando só sobre os impérios. E a esperança, tinha uma esperança muito grande do Messias, a vida do Messias, para acabar com o Império Romano, tá? Então é interessante, tá? Aqui é o período, tá? Eu mostrei para vocês na aula do período bíblico que eu falo, 400 anos, tá? Fontes do período, tá? Tem 4 fontes: a Bíblia, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 11. Tem também segundo Macabeus, tá? Um livro apócrifo, menciona esse período, família de Matitias, Macabeus, Judas Macabeus, Macabeu quer dizer martelo, né? Então, e também tem outra fonte, o Flávio José, historiador Flávio José, ele narra muita coisa disso, História dos Hebreus, publicado pela editora CPAD. Se vocês quiserem, eu mando para vocês, eu tenho PDF. E também a arqueologia, os achados da caverna de Qumran, mostram muita coisa, muito desse período. Então tem vastas, se você quer conhecer mais intensamente esse período, vá nessas 4 fontes que eu falei para vocês, tá bom? Tá os escritos aqui, tá? E esses slides eu mandei para vocês, tá? De Daniel, a estátua, os animais simbólicos, tudo faz referência ao período dos impérios, tá? Aqui as datas desses impérios, tá? A data, o período, o Macabeu, o período romano, tá? Interessante, tá? Que é tudo junto, tá? A extensão do império, as características de cada império, tá? Mandei tudo para vocês na aula do período bíblico. E eu menciono isso aqui, tá? Os 2 generais de Alexandre o Grande, os Selecos, tá? E os Ptolomeus, tá? Eles fizeram guerra e Jerusalém, a terra da Palestina, essa faixa de terra aqui, ó, tá? Então, quando os Selecos vinham de lá para cá, dominava Israel. Quando os Ptolomeus
dominando a parte do Egito, vinha para cá, dominava Israel. Então, na verdade, a terra da Palestina ficava no meio desse conflito. Daniel 11 vai falar o reino do norte versus o reino do sul. Eu explico um pouquinho com mais detalhe sobre a profecia bíblica. Aqui é a cara dos cabras aqui, ó. Os generais Alexandre o Grande, as figuras, tá? O período grego, tá? Algumas características do período grego, tá? Período grego, literatura, tá? O que aconteceu nesse período, a sinagoga, as descrições dos grupos, como eu falei para vocês, tá? Os Ptolomeus, os Seleucidas, tá? E por aí vai. Período Macabeu, tomada de Jerusalém, tá? Palestina, aqui é o período romano e aqui nós acabamos, tá bom? Então, nesta aula, nós basicamente abordamos o período interbíblico, tá? Conectando vocês com a aula do período interbíblico anterior, e também mencionamos o período dos impérios, tá? Com mais detalhe, que é os persas, que é os gregos, que é os romanos e que é a família dos macabeus. Então, e eu fiz a pergunta para deixar para vocês, qual a influência no Novo Testamento que vocês podem me definir do mundo dos medo-persas? Vocês lembram que no Novo Testamento, por exemplo, o sumo sacerdote tinha um governo, um poder muito grande? Bom, no período persa, eles tinham poder político e poder religioso, tá? A língua grega, por exemplo, foi escrita no Novo Testamento, foi escrito na língua grega. Por que foi escrito na língua grega? Os esportes, tá? Então você tem toda uma influência muito grande no Novo Testamento do mundo grego. E os romanos nem se fala. Os romanos, eles vão ter influência na arquitetura, nas estradas, mas não é só isso, tá? No direito. Então, eu quero que vocês, basicamente, entrem no Novo Testamento pensando na influência desses impérios na vida do povo de Deus, tá? E qual as partes boas, qual as partes ruins da influência. Porque a gente é influenciado e influencia positivamente e negativamente. Então eu quero que vocês me falem, essa é a lição 2 de vocês da unidade 1, tá? É sobre os impérios. Eu quero que vocês foquem as influências positivas e as influências negativas que esses impérios trouxeram para o povo de Deus. Não foi só influências negativas não, tá? Teve influências negativas? Teve, mas teve influências positivas, e eu quero que vocês entrem no Novo Testamento com essa mentalidade, com essa... e Deus, o mais interessante é que Deus vai utilizar-se de algumas características desses impérios, tá? Dos gregos, dos romanos, justamente para